Olá, eu sou Ivan Lima e é com grande satisfação que te recebo aqui. Bom, sem sombra de dúvida, um dos seres mais temidos e desprezíveis de todos os tempos é aquele que muita gente não gosta nem de falar o nome, não é? Sabe aquele que mora lá embaixo? Eu não vou falar também, não. É inegável que desde os primórdios da humanidade, várias culturas ao redor do mundo tentam encontrar explicações para as mazelas que nos atingem. Em algum momento da história, as religiões encontraram Satanás, a figura do mal que se opõe a Deus e que busca atormentar a vida daqueles que tentam seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Desde que a religião constatou a existência do diabo, houve várias mudanças da figura diabólica até chegar à imagem que conhecemos hoje, com chifres, pele vermelha e rabo. De início, vamos tentar entender a origem do diabo. Os relatos bíblicos nos contam que durante a criação, Deus fez o dia e a noite no segundo dia e logo depois fez os anjos. Mas um desses anjos se destacava entre todos eles. Lúcifer era um ser extremamente belo e parecia ter algo a mais quando comparado aos outros querubins. Assim como todo anjo, ele era o mensageiro de Deus. Mas havia algo de diferente nele. Além de belo, ele também era ambicioso. Talvez o primeiro pecado desse anjo tenha sido deixar sua beleza e a sua alta posição na hierarquia celeste subirem à sua cabeça. Até porque, achando que poderia ser mais poderoso que o seu criador, Lúcifer conspirou e planejou ter um trono acima de Deus. Como se isso não bastasse, também compartilhou seu plano rebelde com outros anjos, os convencendo em apoiá-lo. As Escrituras Sagradas nos contam que nem todos os anjos aceitaram a proposta de Lúcifer. Com isso, cerca de um terço deles acreditou nas promessas de que ele poderia ser o novo Todo-Poderoso. O príncipe das trevas se transformou em um terrível dragão para tentar confrontar Deus. Em alguns casos, ele é descrito como um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Ao lado de Satanás estavam os anjos que se voltaram contra Deus. Em contrapartida, Deus tinha ao lado dele diversos anjos poderosos que eram comandados pelo arcanjo Miguel, geralmente representado segurando uma espada flamejante e um escudo. Obviamente, o exército de rebeldes não foi páreo para os anjos celestiais que lutavam por Deus. Na verdade, eles foram derrotados e escorraçados do céu e, posteriormente, enviados para o inferno. Foi aí e daí que surgiu o termo anjos caídos. Justamente por esses anjos terem se voltado contra Deus e sido expulsos do paraíso. No inferno, Lúcifer não pagou apenas por ser expulso do céu. Na verdade, o anjo extremamente belo foi transformado no horrendo Satanás. Em resposta, Satanás jurou vingança e prometeu a Deus que iria destruir a raça humana. Desde então, o diabo encarna o princípio do mal, sendo considerado o príncipe soberano das milícias de demônios que atormentam os condenados no inferno. Satanás assedia os homens do mundo para que estes abandonem a sua fé e pequem. Além disso, provoca doenças, possui as pessoas, inspira mais ações, enfim. Como exemplo de ações que o caracteriza como um ser maligno, temos as tentações que levaram Eva a pecar, ou a inspiração de Judas à traição, ou até mesmo quando ele tentou seduzir Jesus Cristo no deserto. De forma resumida, os cristãos acreditam que Satanás sempre será vencido pelo bem. A batalha final terá lugar no fim dos tempos, no juízo final, momento anunciado com a chegada do Anticristo. Na primeira batalha conhecida como Armagedon,
Satanás será vencido e acorrentado durante 1000 anos, junto ao anticristo e falso profeta. Depois será solto para ser vencido novamente. Por fim, será atirado ao lago de fogo e enxofre, onde os injustos e os pecadores também serão lançados. Diante dessas descrições bíblicas, o diabo pode ter diversas características, desde anjo caído a um ser barbudo, vermelho e com chifres. Todavia, as imagens de Satanás já foram reinventadas várias e várias vezes ao longo do tempo. Se hoje temos a imagem do ser vermelho, barbudo e com chifre, isso é resultado de séculos de arte, literatura e até teatro. Inicialmente, no livro de Gênesis do Antigo Testamento, a serpente que tentou Adão e Eva com o fruto proibido no Éden é comumente associada a Satanás. Porém, nessa ocasião, em momento algum, as Escrituras dão o nome de Satanás à serpente. Na Bíblia hebraica, os nomes usados para se referir a ele são adversário, obstáculo ou inimigo, e podem muito bem se referir a outros personagens. No entanto, no Novo Testamento, Satanás é referido explicitamente como uma serpente, deixando claro que era ele o ser que levou Adão e Eva para o mau caminho. Sendo assim, a primeira imagem que temos do diabo depois do belo anjo caído é a serpente. No início da era medieval, os padres da igreja medieval primitiva elaboraram a figura de Lúcifer, muito além do texto bíblico, fazendo dele o anjo rebelde e transformando-o no paradigma do orgulho como um pecado capital. A mais antiga representação do diabo, que se tem notícia, foi feita em um mosaico do século VI da Basílica de Santo Apolinário Novo, em Ravenna, na Itália. Acredita-se que Satanás foi representado por um anjo azul. Contudo, essa imagem foi rapidamente trocada por uma aparência mais demoníaca com traços animalescos. Posteriormente, as representações do diabo se tornaram semelhantes a dragões. O Papa Silvestre I, por exemplo, teria matado um dragão diabólico. Entretanto, apesar da associação a criaturas míticas, o diabo também começou a ter traços de animais reais. Muitas representações medievais do diabo têm características animalescas, incluindo os icônicos cascos fendidos, caudas e garras. O manuscrito francês do século XIV, contendo os decretos do Papa Gregório IX, já estabelece o diabo com partes do corpo de animais e o descreve como uma grande besta. Ele também pode ser encontrado em representações de raposas, ursos e leões. No século XIV, surgiu um poema que descrevia como era o inferno. Na verdade, o inferno é a primeira parte da Divina Comédia de Dante Alighieri, trilogia que recentemente eu detalhei aqui no canal. Essa parte da obra de Dante narra uma viagem fictícia pelos 7 círculos que compõem o inferno, antes que o protagonista fique cara a cara com o próprio Satanás. O autor descreve Satanás com 2 asas poderosas, sem penas, como se fossem de morcegos. Estudiosos acreditam que as asas de Satanás podem ter a origem na mitologia babilônica, devido à associação do diabo com a figura de Lilith, um demônio que era associado a ventos e tempestades que supunham ser portadores de enfermidades e morte. Quanto aos chifres de Satanás, aparentemente, eles surgiram pela associação com os mitos nórdicos, ou mesmo com o deus Pan, que na mitologia grega é o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Entretanto, há estudiosos que acreditam que os chifres foram associados a ele por causa do mosaico da Basílica de Santo Apolinário Novo, que mostra Satanás atrás de 3 cabras e um anjo ao lado acompanhado de 3 ovelhas. Essa relação com as cabras, supostamente, poderia ter dado origem aos chifres de Satanás. Em 1667, John Milton publicou seu poema Paraíso Perdido, em que conta a história da expulsão de Satanás do céu e a tentação de Adão e Eva no Jardim do Éden.
Nesse caso, Milton mostra o demônio como um líder militar atraente. Durante o século XVIII e XIX, surgiu o interesse pela obra de John Milton. Nessa época, o artista William Blake fez ilustrações do personagem de acordo com o autor, para acompanhar uma das versões do Paraíso Perdido, na qual o Satã nu é mostrado como uma figura bonita e divina com características inteiramente humanas. Quanto à cor vermelha, dizem que ela apareceu pela primeira vez na ópera Fausto, do compositor francês Charles Gounod. A ópera conta a história de um homem que fez pacto com o diabo a troco de fama. Mefistófeles, o personagem diabólico, aparece usando uma roupa vermelha, o que virou uma tendência para as representações de Satanás nas peças teatrais. Já no século XX, nosso personagem de hoje continuou a ser reinventado por escritores e cineastas. O diabo foi representado por diversas formas estranhas, incluindo empresários inteligentes e até crianças, como nos filmes O Bebê de Rosemary, de 1968, e em A Profecia, de 1976. Em O Mestre e Margarida, um romance russo, a obra é centrada numa visita do diabo a Moscou no início da década de 1920, em plena era stalinista. Em Coração Satânico, de 1987, o renomado ator Robert De Niro interpreta um personagem que é o próprio Satanás, sendo representado como um empresário bem vestido e enigmático. Para muitos, o diabo é exatamente aquele ser horrendo com pele vermelha e chifres. Para outros, ele pode ser apenas um homem ou uma mulher atraente, tentando seduzir os cristãos e levá-los à perdição. Mas a verdade é que Satanás pode ser qualquer coisa. A única coisa que a Bíblia nos conta é que ele foi expulso do paraíso e transformado em Satanás. Então, podemos considerar que não há uma forma correta de descrever o diabo. Essa foi a história sobre como Lúcifer foi expulso do céu por Deus e como aconteceu a construção da sua imagem que conhecemos hoje. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo aqui da Fatos Desconhecidos. Tchau!